Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos vocês, desejando para vocês, para nós, em Deus, na presença gloriosa do nosso amado Senhor Jesus, do Espírito Santo, do nosso papaizinho querido, nosso Abba. Nós podemos clamar, Abba, Pai, coisa gostosa, coisa boa, dizer para Ele, papai, paizinho, eu te amo. E eu quero desejar para vocês uma semana muito abençoada, na presença desse Abba Pai, desse Paizinho querido, que tem nos abençoado, nos preservado de todas as formas, porque Ele nos ama e nós somos os seus filhos amados, amém? Nós somos a sua família aqui na terra. Eu quero dar continuidade falando sobre esse teste do DNA divino em nós, como eu falei já anteriormente, né? Então, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos experimentar na real, verdadeiramente, o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, que ele fala assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amados, no momento da volta do Senhor, o DNA de Deus vai destruir totalmente o DNA maligno. Creia nisso, dê glórias a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele pergunta, né, em Coríntios, no versículo 55 do capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E naquele momento, então, que o DNA divino destruirá o DNA maligno, nesse momento vamos escapar totalmente dessa influência do DNA maligno, da nossa natureza carnal, né? Só então vamos ficar livres dela. E nós vamos ler aqui em 2 Pedro capítulo 1, verso 4, que fala assim, olha, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse versículo, amados, ele é muito interessante e nos leva a entender um pouco mais acerca do DNA divino que nós recebemos pela fé no Senhor Jesus. Pedro, ele está dizendo assim, nós somos participantes da natureza divina, ou seja, participantes desse DNA de Deus na nossa, na sua e na minha genética. E é isso que livra os filhos de Deus das paixões que há no mundo. Isto é da genética maligna, as paixões mundanas. É própria do maligno. E é uma batalha contínua, é como se tivesse dois, eu vou dizer assim, são duas forças antagônicas que lutam uma contra a outra, o bem e o mal. E também no livro de 1 João, capítulo 3, verso 9, a palavra de Deus diz assim para nós, olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E a Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, em você e em mim. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Não podemos pecar, diz o texto. O que o apóstolo João está dizendo aqui, nesse texto da Bíblia, em João 3,9, é que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O que é nascido de Deus é nosso espírito humano, amados, que foi regenerado, que é regenerado por Deus quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando você nasceu de novo. E no seu espírito e no meu, nós temos o DNA de Deus. E quando nós nos voltamos ao nosso espírito, nós estamos no DNA de Deus. Não temos pecado, não pecamos mais com o nosso espírito. Nós pecamos com a nossa alma. Nós pecamos porque estamos, muitas vezes, no outro DNA,
estamos na carne, mas a Bíblia manda a gente resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Você tem que crucificar a tua carne todos os dias e eu também. Então, nesse caso, nós vamos ver que o pecado é consequência desse DNA ainda, que vamos ficar livres dele só naquele grande dia do Senhor, quando o nosso corpo carnal, ele for revestido de um corpo espiritual, igual ao corpo dos anjos, igual ao corpo de Jesus Cristo. Então, só então nós vamos ficar livres desse DNA, né? Desse pecado que nós herdamos lá de Adão e Eva. Quando nós estamos no Espírito com E maiúsculo, no nosso espírito nós não vamos pecar. Vamos estar no DNA de Deus. Não há possibilidade nenhuma de pecar, porque nele não há pecado. E esse versículo, ele diz que todos que é nascido de Deus não pecam, pois nele permanece a divina semente. Na palavra do grego, semente é esperma. Eu já expliquei isso lá quando nós começamos a falar sobre o novo nascimento, falando sobre a criação de tudo, né? Que esse esperma, que em português é traduzido por esperma, sêmen, nós temos em nosso espírito o divino esperma, o divino sêmen de Deus, porque nós nascemos de Deus. Não foi um nascimento mais natural de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, dos nossos pais, não. Nós nascemos de Deus. Este é o segredo, meus queridos, que eu divido com você hoje, da vida cristã vitoriosa. Devemos exercitar a nossa fé e crer na palavra e nos voltarmos ao Espírito, a fim de viver e de andar no Espírito. Amém? Eu deixo esse ensinamento para você hoje. Parece ser tão complicado, mas não é. Fique atento ao que eu disse aqui. Fique atento aos versículos da palavra de Deus. Leia-os. Você não pode estudar a Bíblia, até mesmo esses estudos que eu já dou, assim, que já é bem mastigadinho, eles têm que ser feitos com a Bíblia. Pegue a sua Bíblia, coloque do seu lado. Tenha um tempo de comunhão com o seu Pai. Ele está desejoso de ouvir a sua e a minha voz, de dizer para Ele que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle, que nós o amamos, que nós somos mais do que felizes, bem-aventurados, porque nós passamos por esse novo nascimento, por esse novo processo, recebemos a vida divina em nós. Ele nos fez seus filhos. Guarde isso no teu coração. Ame a palavra de Deus, porque quando você amar a Bíblia, a palavra de Deus, você ama Jesus, o Filho de Deus, aquele que Ele enviou para dar a sua vida por nós. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar sobre a carne versus o espírito. É o que eu disse agora há pouco para vocês, que há duas forças antagônicas lutando dentro de cada um de nós, no universo também, o bem e o mal. O Espírito de Deus e o Espírito do maligno que quer tomar conta do seu coração e da sua mente. Mas você nasceu de Deus. Nós nascemos de Deus, somos filhos. Em nós está a semente divina que nos faz ser nele, em Jesus Cristo, mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe. Entre no canal, dê um joinha e reparta com outros esta palavra tão linda. Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus.